Mas o que é a Arca da Aliança, né? Porque tem gente que não sabe da Arca da Aliança, né? O pessoal ultimamente tem mais lido o Novo Testamento do que o Antigo. Então eu vou explicar brevemente para vocês o que é a Arca da Aliança. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo posteriormente. Tranquilo? Primeira coisa, só abrir aqui a Bíblia no livro do Êxodo. O capítulo é o 25. Editor, depois você coloca aí no vídeo ou na descrição os capítulos que eu vou utilizar aqui hoje, porque tem bastante que nós vamos utilizar na Bíblia, então acompanha aí comigo, meu Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 10, vai dizer assim: farás uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e enfiarás os varais nas argolas ao lado da arca, para ser carregada por meio deles. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não serão tirados delas. E colocarás na arca o testemunho que te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório, nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os israelitas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Depois vocês estudam um pouquinho mais, mas eu vou esclarecer aqui algumas coisas que podem ter ficado em dúvida, né? Primeiro, quanto que vale um côvado? Um côvado ele vale aproximadamente 44 centímetros. Então, só fazer as contas aí, a arca tem por volta de 1,10 m, 1,15 m de largura. Então, vamos lá. E o que é o testemunho? O testemunho é o decálogo, são as 2 tábuas que Deus entregou a Moisés, contendo os 10 mandamentos. Beleza? Isso explicado, vamos falar um pouco sobre a arca. Eu gosto bastante desse tema, né, porque eu adoro história. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um sinal, como o nome já diz, da aliança de Deus com o seu povo. Então, eles tinham uma arca e era um sinal de que Deus estava com o seu povo. Segunda coisa, a Arca da Aliança representava uma vitória. Então, onde a Arca da Aliança estava era um sinal de vitória, tanto nas batalhas quanto nas guerras. Onde ela estava era um sinal de vitória. Por muitas vezes o povo israelita travou inúmeras batalhas e quando via que estava perdendo, apelava para a Arca da Aliança, porque quando ela estava na batalha, era sinal de vitória e eles triunfavam. E essa arca ela ficava no Santo dos Santos e pouca gente podia entrar naquele Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote e Moisés podiam entrar na época, e depois só os sumos sacerdotes e o rei. E todos queriam estar na presença da Arca da Aliança, porque era sinal da presença de Deus. Deus estava naquele lugar. A palavra vai dizer, né, que no meio desses 2 anjos, onde se localizava a arca, a glória de Deus se manifestava com o nome de Shekinah, que a tradução que alguns teólogos dizem é que a glória de Deus se manifesta. Então eu vou pedir para o editor colocar uma foto da arca aí para vocês entenderem melhor. Então a tampa da arca tem 2 querubins e no meio desses querubins é onde Deus se manifestava. Bom, isso explicado, entenda-se que não era todo mundo que podia tocar nessa arca. Certa vez no Antigo Testamento, a arca estava por cair e uma pessoa que não era levita, né, nem sacerdote, foi tentar segurar a arca e só de tocar nela morreu, mesmo sendo a arca sendo por um bom motivo. Então, explicado que somente os sacerdotes poderiam tocar nessa arca, era algo muito precioso mesmo, e algo assim que os israelitas estimavam demais, era muito protegido e só pouquíssimas pessoas poderiam entrar e tinham que estar puras, caso contrário também morreriam. Então vamos lá. Isso explicado, vamos explicar para vocês agora o que tinha dentro dessa arca. Desculpa eu ter me enrolado agora, que agora fica meio ruim. Explicar para vocês o que tem dentro da arca, o conteúdo dela. São 3 coisas. Não decora isso, aprende que é mais legal. Primeira coisa, ela tinha o maná que descia do céu. O maná, para quem não sabe, é o pão que descia do céu enquanto os israelitas caminhavam pelo deserto uns 40 anos.
continha também o decálogo, né? Como Deus mesmo pediu para que colocasse dentro da arca os 10 mandamentos. Então as 2 tábuas com os 10 mandamentos continham na arca também. E por último, algo que pouca gente conhece, essa história, eu vou explicar um pouquinho para vocês, o cajado de Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés. Então vamos lá. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote do povo israelita, escolhido por Moisés. Só que naquela época o povo achou que Moisés tinha favorecido o seu irmão, somente porque ele era irmão dele, tinha escolhido. Então Moisés foi lá e falou para Deus isso, e Deus falou o seguinte: faz o seguinte, pede para cada tribo, naquela tribo tinha 12 tribos em Israel, escolher um representante, e aí você manda eles trazerem cada um ramo. E aí cada um trouxe um ramo, e aí ele falou para Moisés: pega esse ramo e enterra os 12 ramos. Aquele ramo que florescer, esse é o sumo sacerdote escolhido. Entre os ramos estava o ramo de Arão, que era da casa de Levi. Porém, no outro dia, Moisés fez enterrando lá os ramos, e qual que estava florescido? O de Arão. Então, naquele dia em diante, o povo nunca mais duvidou, e Arão era o primeiro sumo sacerdote, conhecido até hoje. Então, vamos lá. Na Arca da Aliança estava o maná, o alimento que vinha do céu, estava a lei, né, os 10 mandamentos, e estava o cajado de Arão, representando o sumo sacerdote, o bom pastor. Explicado a Arca da Antiga Aliança, eu vou partir agora para a comparação com Maria. E é importante que vocês entendam agora que é relativamente um pouco difícil de entender, mas com as passagens que eu vou ler, vai ficar um pouco explícito que realmente Maria é a nova Arca da Aliança. Então eu vou começar com a passagem de 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 9, vai dizer assim: naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como entrará a arca do Senhor em minha casa? Então, prestou atenção, naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como entrará a arca do Senhor em minha casa? E aí você já vai fazer aquela ligação com essa passagem aqui, Lucas 1, versículo 43, onde Isabel diz para Maria: de onde me vem a honra de vir a mãe do meu Senhor? Ou seja, é uma honra estar na presença da Arca da Aliança. Então é uma honra estar na presença de Maria. E percebe como as passagens são muito semelhantes? Como entrará a Arca do Senhor em minha casa? E de onde me vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor me visitar? Essa é a primeira comparação. Eu vou fazer outra aqui para quem não tem entendido muito bem. Ela está no livro do Levítico, capítulo 16, versículo 1 e 2, vai dizer assim. Editor, de novo, coloca as passagens aí no meio do vídeo ou na descrição para o pessoal não se perder. Por favor, Panda Editions Apps. Levítico capítulo 16, versículo 1 vai dizer: Yahvé falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que pereceram ao apresentarem diante de Yahvé um fogo irregular. Yahvé disse a Moisés: fala a Arão, teu irmão, que ele não entre em momento algum no santuário além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparece sobre o propiciatório em uma nuvem. Guarde essa última frase. Poderá morrer, pois aparece sobre o propiciatório em uma nuvem. Agora eu vou de novo lá para Lucas, no capítulo 1, dessa vez o versículo é o 35. E vai dizer assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a tua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Então, novamente, presta atenção: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a tua sombra. Voltando para o Levítico: poderá morrer, pois apareça sobre o propiciatório em uma nuvem. Então, viu a semelhança? Deus aparece tanto na Arca da Aliança em forma de nuvem, como para Maria em forma de sombra. Então, é espetacular você ver realmente essa exegese. Existem inúmeras outras passagens, né, que se você pesquisar você vai achar, que realmente mostram, afirmam que Maria é a nova Arca da Aliança. E para vocês entenderem melhor ainda, eu vou comparar de novo com o conteúdo de ambas as arcas. Né? E lembra que eu te disse no começo? Não decora, aprende. O conteúdo da Arca da Aliança do Antigo Testamento é o cajado de Arão, o decálogo e o maná. Expliquei para vocês, né, o que significa cada um. E agora vamos analisar friamente assim o que Maria carregava no seu ventre. Ela carregava Jesus. Bom, Jesus, como ele mesmo afirma, né, no Evangelho de São João, é o pão vivo que desceu dos céus. Opa, pegou a referência? O maná, o pão vivo que desce dos céus, Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Segunda coisa, a vara de Arão. Jesus é o sumo sacerdote, e Arão também era o sumo sacerdote. E também, como eu disse, representa
o bom pastor. Jesus é o bom pastor e Arão era o primeiro pastor daquele rebanho de Israel. E agora, por último, não podia esquecer, os 10 mandamentos, que era a lei do Antigo Testamento, e Jesus veio sendo a palavra de Deus. Antigamente, para os judeus, os 10 mandamentos eram a palavra de Deus, e não se punha discussão nisso. Jesus veio e ele é a própria palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Maria carrega consigo os 3 elementos da velha arca, mas de modo que Jesus faz tudo novo e representa nele próprio tudo isso. Então está muito mais do que claro, pode-se afirmar que Maria é sim a nova arca da aliança do Novo Testamento. Mas para que serve isso? Aqui eu até sei que um monte de gente vai perguntar: para que serve isso? Você notaram o que eu disse no começo? A arca da aliança é sinal de vitória. Tanto que essa história é muito conhecida, né? Josué derrubou as muralhas de Jericó e quem ia na frente é a arca da aliança carregada pelos seus sacerdotes. Irmão, se você tem passado por dificuldade na sua vida hoje, aqui está a nova arca da aliança. Maria, é ela que vai te fazer triunfar nas batalhas. Basta que você carregue com você durante suas batalhas. Maria vai pedir a intercessão dela, que eu tenho certeza que as batalhas serão vencidas. Outra coisa, a arca é sinal da presença de Deus. Maria é sinal da presença de Deus, e todo mundo sabe disso. Onde Maria está, o Espírito Santo também quer estar, e onde ele está, milagres acontecem. Então, realmente, comece a pedir a presença de Maria na sua vida, porque onde Maria está, Deus também está, o Espírito Santo de Deus está, o Filho de Deus está, e graças acontecem. Todos querem estar na presença da arca, todos querem estar na presença da arca. Então, todos nós, sendo cristãos, temos que querer estar na presença da nossa mãe, de Maria, pois através disso seremos mais sucintos àquilo que Deus quer nos dizer e à ação do Espírito Santo. E se lembra que eu disse para vocês que não era qualquer um que podia tocar nessa arca? Pois bem, né, que alguém que não era sacerdote tocou na arca e morreu, mesmo sendo uma boa intenção. E aí a gente vai dizer que Maria era uma mulher comum. Se simplesmente com a arca, que era um objeto, Deus fez questão de matar o cara que tocou, imagina com a mãe dele. Imagina como é esse véu. É o primeiro ostensório vivo. Então, realmente, Maria não é uma mulher qualquer. Ela é a nova arca da aliança e tem um poder tremendo. Porque Deus quis dar esse poder para ela. Não porque ela é maior do que Deus, mas pelo contrário, para Jesus ela não é nada. Mas Deus quis que ela tivesse poder de interceder por cada um de nós. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Se gostou, dá aquele like, compartilha o vídeo aí onde você quiser, nas redes sociais. E espero que continuemos, mais uma próxima semana. Enrolei tudo aqui, senhores. Muito obrigado. Espero que na próxima semana a gente continue com mais um vídeo. Sugestões de temas, já sabem, pode deixar nos comentários, dúvidas também. Desculpe qualquer coisa que eu gostaria de falar de errado. Correções também estamos aí abertos. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Que Maria tenha sido pela vida de cada um de vocês. E um beijo da juventude adoradora.